Olá e bem-vindos! O material que a gente tem hoje é um capítulo do livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E olha, é uma história e tanto. Uma verdadeira novela, né? Uma teia de relações humanas, espirituais, que se complica a cada página, principalmente depois da morte de uma das personagens. Sim, E a nossa ideia aqui é tentar desemaranhar um pouco isso, sabe? Os segredos, as culpas, as intenções escondidas que ligam duas famílias, os Torres e os Nogueira. e o que eu acho mais incrível nesse capítulo é que ele nos coloca em dois cenários, assim, quase que ao mesmo tempo. Exato? De um lado, você tem uma cena de amparo espiritual, de cuidado, de luz, e do outro, na mesma linha do tempo, um velório que se transforma num caos moral, energético. Nossa, total. É um estudo de caso perfeito sobre como a nossa vibração, sabe? Nossos pensamentos, sentimentos, Como isso constrói o ambiente. literalmente constroem um ambiente ao nosso redor, pro bem ou pro mal. Exatamente. Vamos começar por esse lado bom, então, essa cena de cuidado. O livro descreve o trabalho de uma entidade espiritual, o Moreira, Certo? que está amparando a filha doente de um personagem chamado Cláudio. E o interessante é que o próprio Moreira é um espírito que vem de um histórico de sofrimento e ali ele parece encontrar uma nova razão para existir. Sim. É uma redescoberta do propósito através do serviço. O texto descreve que a presença fluídica dele, ou seja, a energia que ele projeta, traz um alívio físico. Real para jovem. Ela se acalma, a dor diminui, Isso. e para ele aquilo é transformador. A fonte usa uma expressão muito bonita, diz que ele orgulhava-se de ser útil, Que bonito. sentindo-se como um pai que finalmente encontrou uma filha para preencher o vazio que sentia. É uma simbiose de cura, né? Onde quem ajuda também é curado. E isso tudo acontece em meio a um esforço enorme no plano físico. Certo. A moça está em estado grave com peritonite, o pai dela, o Cláudio, está desesperado, correndo atrás de neurologistas, usando antibióticos em massa. Exato. Então, o que a gente vê é um alinhamento de esforços, a medicina da Terra trabalhando junto com a assistência espiritual. Perfeito. É uma cena de dedicação genuína em todos os níveis. E é importante ter essa imagem em mente, a desse ambiente de cooperação e esperança, porque o contraste O contraste é brutal. com o que está acontecendo ao mesmo tempo na casa da família Torres é brutal. É incrível pensar que enquanto essa cena de cuidado intenso acontece, a poucos quarteirões dali, a realidade é o oposto absoluto. É isso. Na casa dos Torres, Dona Beatriz acaba de morrer. O livro diz que a partida dela foi serena, que ela foi bem amparada por espíritos amigos, levada rapidamente. Ela teria se preparado laboriosamente para esse momento. O problema não foi a morte dela. Não mesmo. Não, a transição dela foi pacífica. O problema é o vácuo que ela deixa para trás e como ele é preenchido. Sim. No velório, a atmosfera começa formal, mas o texto é muito claro. Não há dor de verdade ali. Ninguém está sentindo de verdade. O marido, Nemésio, e o filho, Gilberto, parecem mais aliviados do que tristes. A gente fica com a impressão de que a longa doença de Beatriz foi um fardo, sabe? O fardo pesado do qual eles finalmente se livraram. Exato. E essa falta de sentimento nobre parece ser o gatilho para a degradação do ambiente, né? Totalmente. O texto diz que assim que as entidades de vibração mais elevadas se retiram, o velório desanda. Pertinas, gente contando vantagem de espetáculos debochados. E bebida. O consumo de licores e uísque aumenta. O que acontece ali é quase uma lei da física espiritual. É sobre sintonia. A frequência do ambiente cai Drasticamente. drasticamente. E essa queda de frequência atrai companhia. O livro usa uns termos bem fortes, como vagabundos desencarnados E vampirizadores. e vampirizadores. O que isso significa na prática? Olha, na prática significa que espíritos que ainda são muito apegados a essas sensações, a esses vícios terrenos, são atraídos para lá como, sei lá, moscas para o mel. Não são demônios com chifres, são almas que, após a morte, continuam buscando os mesmos prazeres grosseiros que tinham em vida. E como não tem mais um corpo? Exato. Eles se acoplam às pessoas que estão ali, vivenciando essas sensações, através delas, se alimentando da energia psíquica gerada por aquelas conversas, por aquele álcool. O ambiente vira um banquete para eles. Nossa, que imagem forte.
E a situação fica tão pesada que o livro menciona algo chocante. O espírito da própria Dona Beatriz Sim. precisa ser espiritualmente anestesiado para não ser afetado por tudo aquilo. Exato. É um mecanismo de proteção. Que loucura, tudo acontecendo na casa dela em homenagem a ela. Pois é, para que a impressão terrível daquela cena não a perturbasse em seu processo de recuperação no plano espiritual, ela é poupada dessa visão. Isso mostra o nível de degradação ao que o ambiente chegou. E no meio desse cenário caótico, uma pessoa se destaca, a Marina. Ah, Marina. Ela é a única ali que chora, e não é um choro discreto, é um choro compulsivo, sincero. Para quem tá de fora, ela é a imagem da dor, do amor pela falecida. Mas é uma interpretação completamente equivocada. O livro deixa isso muito claro. Totalmente. O choro dela não é de saudade, é o que a fonte define como pranto de compunção. É o choro da culpa, do medo. Medo. Ela se ajoelha diante do caixão, mas o diálogo dela é interno, é um monólogo de puro pavor. E qual é o pavor dela? O pavor da transparência. Ela pensa que agora, livre do corpo, Dona Beatriz sabe de toda a verdade. Ah. E a verdade é que Marina não era a enfermeira dedicada e amiga que todos pensavam. Ela era amante do marido de Beatriz, o Nemésio. E do filho também. E também tinha se envolvido com o filho, Gilberto. Ela está apavorada não com um julgamento divino, mas com o fato de que, no plano espiritual, não existem mais máscaras. O segredo dela acabou. A ironia da cena é cruel. Enquanto ela está nesse terror interno, achando que foi desmascarada para o além, o choro dela tem o efeito oposto na Terra. Exatamente. Nemésio e Gilberto, pai e filho, olham para ela e veem a prova da sua sensibilidade, do seu bom coração. E isso os deixa ainda mais apaixonados por ela. O texto diz que, ao vê-la sofrer daquele jeito, cada um deles, secretamente, Cada um por si, decide que quer se casar com ela. Nenhum dos dois faz a menor ideia da intenção do outro. Ela, a fonte do conflito, se torna um objeto de desejo de ambos, justamente por causa da manifestação da sua culpa. É um nó muito bem amarrado. e todo esse estado de culpa e medo transforma a Marina num alvo fácil espiritualmente, imagino. Com certeza, a culpa é como uma ferida aberta na nossa proteção energética. Um mentor espiritual que observa a cena, o irmão Félix, se preocupa com ela. E o que ele vê? E o diagnóstico dele é muito interessante. Ele não a vê como uma mulher perdida ou má. Ele usa uma metáfora poderosa. Ele a vê como uma terra nobre, Nossa, que foi entregue às serpentes. Ele enxerga o potencial dela, a essência boa, mas que está vulnerável a uma obsessão começante. o que seria exatamente essa obsessão começante? Não é como uma possessão de filme, certo? De jeito nenhum. É um processo muito mais sutil e, por isso mesmo, mais perigoso. Não é um ataque de fora para dentro. É uma sintonia. Entendi. As entidades vampirizadoras que foram atraídas para o velório percebem essa ferida na aura da Marina, essa brecha de culpa e remorso. Elas começam a se aproximar e a sussurrar no campo mental dela, amplificando os pensamentos negativos que ela já tem. Então elas não criam o medo. Não, elas aumentam o medo que já existe. É uma influência gradual que se aproveita de uma fraqueza que a própria pessoa criou. E os efeitos disso não demoram a aparecer. O texto descreve que, depois do velório, o estado dela piora muito. Sim, Ela se sente derrotada, começa a ouvir vozes, ver vultos, tem crises de choro que os remédios não conseguem controlar. são os sintomas clássicos dessa exploração energética. O remorso, a deslealdade que cultivara, como diz o livro, se tornaram um alimento para esses obsessores. E aí vira um ciclo. E aí se forma um ciclo ambicioso terrível. A culpa atrai a obsessão intensifica a culpa e o desespero, o que por sua vez a torna ainda mais vulnerável. Ela está numa espiral descendente. Isso tudo nos prepara para o clímax do capítulo, que é uma conversa que vira o jogo de cabeça para baixo. A grande virada. Nemésio, o viúvo recente, vai até a casa de Dona Márcia, a mãe da Marina. A desculpa oficial é pedir permissão para levar a Marina para uma viagem de descanso em Petrópolis. Só que Dona Márcia tem uma agenda completamente diferente. Ela está absolutamente convencida de que a visita de Nemésio é para pedir a mão de Marina em casamento para o filho dele, o Gilberto. Ela já está com tudo planejado na cabeça. Tudo.
Então ela se prepara para essa conversa como quem se prepara para uma negociação importante. Ela assume a postura da mãe zelosa, da severa guardiã das virtudes domésticas, tudo para valorizar a filha e garantir um bom acordo. É um verdadeiro teatro. Só que o Nemésio não tá no mesmo espetáculo que ela. Não mesmo. Ele tá cego de paixão pela Marina e não percebe nada desse jogo. E na tentativa de ser gentil, de tranquilizar a Dona Márcia sobre a viagem, ele começa a soltar umas frases que, para ela, soam como um alarme de incêndio. Sim, ele elogia a liberdade que Marina tem na casa dele, e aí vem a frase fatal. Qual? Ele diz que lá ela gasta o que quer, dorme onde quer, sem que ninguém a incomode. Nossa! Para uma mãe que está esperando um pedido formal de casamento e que se porta como guardiã da moral, É o fim. ouvir que a filha dorme onde quer na casa do futuro sogro deve ter sido um choque. Completo. E ela, ainda tentando manter o controle da narrativa, tenta colocar Nemésio no papel que ela imaginou para ele. Ela diz algo como: o senhor tem sido um protetor, um verdadeiro pai para minha filha. Tentando enquadrar ele. Exato. Mas a resposta dele destrói o roteiro dela. Destrói. Ele responde com toda ternura. Muito mais do que isso. O livro diz que Dona Márcia estremece. É nesse instante que a realidade inteira dela desmorona. Ali a ficha caiu. Caiu com força. As suspeitas que o marido dela, Cláudio, tinha e que ela sempre ignorou, voltam com uma força avassaladora. É uma epifania terrível. Num segundo, ela reavalia aquele homem na sua frente. O viúvo que ela via como arcaico e patriarcal, de repente se revela um homem poderoso, charmoso, cheio de vida. Uau! O livro tem uma passagem brilhante sobre o pensamento dela naquele momento. Ela compara Nemésio ao filho dele, Gilberto, e conclui que o velho ganharia do moço em qualquer torneio de sedução. Que virada! Ela percebe que estava jogando o jogo errado o tempo todo. E mais, ela percebe que a filha não era a mocinha ingênua que precisava da proteção dela. Marina era uma jogadora muito mais astuta. Nossa! Dona Márcia achava que estava no comando, mas ela nem sabia qual era o verdadeiro jogo. E o Nemésio, sem notar nada do terremoto interno dela, interpreta a emoção no rosto dela como alegria de mãe. Totalmente sem noção. Então ele decide abrir o jogo de vez. Ele confessa o amor que sente pela Marina e o desejo de se casar com ela, E ainda pede segredo. pedindo inclusive que Dona Márcia guarde segredo do marido dela por enquanto. É o golpe final. E para selar o que ele pensa ser um acordo feliz, ele joga a cartada do dinheiro. Ele começa a listar parte da fortuna. Fala de 6 apartamentos alugados, dos lucros da imobiliária. É quase uma proposta de negócios. Uma fusão de famílias. E para Dona Márcia, aquilo é a confirmação. O texto diz que ela se sente perplexa, esmagada. Ela entendeu tudo. Ela entendeu que foi totalmente superada em astúcia pela própria filha. Aquele homem não era só um admirador da filha, era um amante consolidado. Uau! Que cena! Então, recapitulando o que a gente viu, um contraste absurdo entre o cuidado espiritual e a negligência moral. Isso. A culpa se manifestando como um tormento que abre a porta para a obsessão. E, por fim, esse choque brutal entre as aparências sociais e as verdades que fervem por baixo de tudo. Exato. E quando a gente acha que a tensão não pode ficar maior, que a cena já entregou tudo o que podia, o capítulo nos dá uma última reviravolta. Sempre tem mais uma. Bem no meio dessa conversa, o telefone toca. Sim. É um médico do hospital. A notícia é para Dona Márcia. A outra filha dela, Marita, está morrendo. Que peso. O médico avisa para ela ir rápido, se quiser vê-la com vida pela última vez. E a reação de Nemésio é imediata. Ele se oferece para levá-la de carro até o hospital. E a cena final do capítulo é de uma força cinematográfica. É uma imagem muito forte. A imagem dos dois, Nemésio e Dona Márcia, juntos no carro dele, a caminho do hospital. E a descrição é cirúrgica, devastadora. Eles estão ali com as aparências de um casal elegante e feliz, rolando sobre o asfalto por uma visita de cerimônia.
Uma imagem que é a síntese de toda a hipocrisia e dos segredos que a gente acabou de descobrir. Exato. Um romance revelado, uma tragédia iminente e uma aparência de normalidade. E isso nos leva a um pensamento final para quem nos ouve. O capítulo mostrou de forma muito clara como nossas intenções e sentimentos criam uma atmosfera espiritual, como vimos no velório. Com certeza. A pergunta que fica no ar é: que tipo de energia, que tipo de nuvem espiritual está se formando dentro daquele carro fechado? É uma mistura explosiva, né? Exatamente. Pense nisso. Você tem a euforia de Nemésio, que acabou de se declarar e está planejando um futuro. Você tem o choque, a humilhação e o cálculo de Dona Márcia. Que acabou de entender o jogo da filha. E ao mesmo tempo está processando a morte iminente da outra. E os dois, em silêncio, a caminho de um leito de morte. A carga de pensamentos e emoções ali dentro é imensa. Gigantesca. O capítulo termina aqui, mas nos deixa imaginando quais serão as próximas consequências energéticas desse encontro tenso, silencioso e carregado de segredos. A história claramente está muito longe de terminar.